quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Estamos estudando mais um pouco sobre o livro de João. O João, o apóstolo do amor. E o amor, sabemos que é o vínculo da perfeição. De Gênesis ao Apocalipse, vemos o amor de Deus. Vemos o amor de Deus quando Ele entregou por nós, quando deu seu único Filho em resgate por todos nós. O amor, sabemos que é o vínculo da perfeição. E hoje iremos estudar o livro de João. 1 João, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 18, que vem falando sobre o amor e sobre a importância de dedicarmos nossa vida em amor um com os outros. O amor, ele é o vínculo da perfeição. Abrimos nossas Bíblias em 1 João, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 18. Diz assim a palavra de Deus. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. Por quê? O assassinou porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, nós sabemos que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possui recursos no mundo e vê seu irmão padecer de necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos em palavras, nem de línguas, mas de fato e de verdade. Amém? Vamos falar com Deus? Senhor, meu Deus, esta é a tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Te agradeço, meu Deus, pelo dia de hoje. Te agradeço, meu Deus, por todas as bênçãos que o Senhor vem derramando em nosso meio. Te agradeço pela Escola Bíblica Dominical, o maior seminário da terra. E te pedimos, em nome de Jesus, nos ajude a compreender a tua palavra. A tua palavra é a verdade. E foi baseado no amor que o Senhor mandou que homens inspirados por ti escrevessem essa palavra poderosa que hoje acabei de ler. Tudo te pedimos, meu Deus, e já te agradecemos em nome de Jesus. Continua desvendando nossos olhos, para que possamos conhecer a maravilha da tua lei. Amém. Hoje, irmãos, vamos estudar sobre a fé e a comunhão. A comunhão verdadeira. Como eu posso ter comunhão com meu irmão, se eu não tiver amor? Tem que haver amor, irmão. O amor, ele é o vínculo da perfeição. No versículo do 11 ao versículo 18, ele vem falando claramente que o amor, ele é quem mostra se você é realmente um cristão ou não. Porque Jesus Cristo, em amor, se entregou por nós. Jesus Cristo, em amor, ressuscitou. Em amor, ele salvou. Pelo amor, ele fez todas essas coisas. Por quê? O amor, ele é o vínculo da perfeição. E nós, como cristãos, temos que reconhecer isso muito bem. O que lemos aqui nesse momento falou sobre duas histórias. A história de Caim e a história de Jesus Cristo. E interessante que a Bíblia fala da diferença de Caim para Jesus. Aprendemos de Caim que Caim, motivado pela inveja, ele acabou matando seu irmão. E a Bíblia mostra claramente que não sejamos como ele, porque ele é um exemplo a se repudiar. Porque, motivado pela inveja, ele acabou fazendo a maldade com seu irmão. A inveja foi que ele queria ter as virtudes do seu irmão. Ele queria ter o que seu irmão tinha. A inveja, irmão, é uma coisa muito séria. E a inveja não é você querer ter mais do que o outro, não. É você querer ter o que o outro tem. Você ficar de olho no que o outro tem. Às vezes você tem até mais. Isso aconteceu com quem? Aconteceu com Davi. Davi tinha várias mulheres, mas ele cobiçou Batseba, a mulher do seu amigo.
Você vê várias passagens na Bíblia que a inveja, a pessoa motivada pela inveja, ele começa a desejar a terra do outro, feito aconteceu com Nabote. Nabote tinha uma vinha. E o rei, ele queria a vinha dele. E ele fez o quê? Matou Nabote para tomar a sua vinha. E nós, como cristãos, temos que ter muito cuidado para que esse desejo mal não se apodere de nós. Outro exemplo clássico e bom é o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele motivado pelo amor, muito pelo contrário de inveja, motivado pelo amor, ele se entregou por nós. Enquanto Caim causou o assassinato, Jesus Cristo não. Jesus Cristo se entregou por nós em resgate de muitos. Por um só homem entrou o pecado no mundo. E por um só homem veio a salvação a todos nós. E o amor, o exemplo muito bom, que é o exemplo de Jesus Cristo, o amor, ele faz com que a gente se entregue. Quando a Bíblia fala de dar vida pelos irmãos, que nós devemos dar vida, quer dizer que nós devemos se entregar de corpo, alma e espírito para Deus. Fazer o trabalho do Senhor, sem se importar com primeiro, segundo e terceiro dia da igreja. Saber que o que eu faço é por amor. Se o irmão não trabalha, ele vai prestar conta diante de Deus, porque Deus deu o talento a cada um. E eu tenho o dever de exercitar aquele talento que Deus me deu em amor, para que eu possa fazer o melhor para Deus. Porque eu sei que Deus, ele deu o melhor para mim. Quando ele mandou Jesus Cristo morrer por nós, ele não pegou lá o anjo da última falange, não. Ele pegou o melhor que ele tinha no céu e entregou por nós, para morrer em nosso lugar, para morrer por nós e nos salvar. Jesus Cristo é um exemplo vivo disso. Jesus Cristo, ele morreu uma só vez pelos pecados para levar-nos a Deus. E nós, como cristãos, temos que se entregar de corpo, alma e espírito, sabendo que tudo pertence a Deus. Minha vida, graças a Deus. Minha família, graças a Deus. Minha saúde, graças a Deus. Meu emprego, graças a Deus. Os filhos, está lá em Salmo 127, versículo 3, são herança do Senhor. E eu sabendo que tudo pertence a Deus, eu tenho que me entregar de corpo, alma e espírito para Deus. Dar tudo em amor do Evangelho. Dar tudo em amor de Deus. Porque Ele morreu para me salvar. Ele morreu para nos salvar. E nós, sendo cristãos, temos que reconhecer isso. O interessante é que eu acho muito parecido com Atos. Atos não, Tiago. Tiago, capítulo 2. Fala sobre uma fé. Uma fé sem obra, ela é morta. Diz assim, Tiago, capítulo 2, diz assim, do 14 ao 18. Que proveito há disso, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Será? No versículo 18 de João, 1 João capítulo 3, diz assim, filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obras e em verdade. Se nós temos amor com os outros irmãos, temos que mostrar através das nossas obras. Porque a Bíblia diz, aquele que tem condições de fazer o bem não faz, esse peca. E nós sabemos que somos cristãos, temos que entregar a vida pelos irmãos. Entregar, ajudando o irmão que está passando necessidade. Sabendo que o problema dele é meu problema também. Orar pelos irmãos. Abençoar os irmãos com louvor, com cânticos, com a mensagem da palavra de Deus. Saber que o seu problema também é o meu problema. E isso, irmãos, é princípio do Evangelho. Eu saber que não vivo só em torno de mim, mas Deus me fez para eu saber compartilhar com o meu próximo. Se Deus me deu o dom de louvar, vou abençoar o próximo. Se Deus me deu o dom de pregar, vou pregar e vou abençoar o próximo. Dom de cura, o próximo vai ser curado. Tudo Deus dá para que eu possa abençoar o meu próximo. E isso tem que ser feito em amor. 1 Coríntios capítulo 13 diz que o amor
Ainda que eu entregue meu corpo a ser queimado. Se não tiver amor, não tem proveito nenhum. Ainda que eu falasse todas as línguas, tivesse toda a ciência, sem amor, não vale de nada. O amor é o vínculo da perfeição. E eu tenho que saber. Se eu tenho condições de fazer o bem, não faço, peco. Porque Tiago está dizendo claramente que uma fé sem obra ela é morta. O amor sem obra também é morto, irmão. Se eu amo, se eu tenho condições de fazer o bem e não faço, eu estou pecando. Eu quero deixar para os irmãos esse versículo. O irmão guarde bem em mente, bem em mente. João capítulo 3, versículo 18. Eu vou ler 17 e 18 com os irmãos. Diz assim a palavra de Deus. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vê seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos só de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. De amor e de verdade. Irmãos, não só de palavras não, mas em amor e em verdade. Porque você sabendo que pode ajudar alguém e não ajudar, irmãos, você está pecando. Porque aquele que tem condições de fazer o bem não faz, peca. E movido pelo amor, eu tenho que fazer a obra. Porque uma fé sem obra, ela é morta, irmãos. E se eu amo meu irmão, se eu amo meu próximo, eu tenho que me entregar, corpo, alma e espírito. Saber que o evangelho, não é só ir à igreja não, o evangelho fazia a obra do Senhor. Assim eu serei chamado realmente de cristão. Que os irmãos guardem essa palavra no coração e que os irmãos tenham uma semana abençoada na paz do Senhor. Amém, irmãos?